Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E hoje nosso papo é com uma pessoa que já veio aqui, mas para quem não assistiu o episódio dele, eu vou pedir para que se apresente de novo, meu querido. Boa noite, pessoal. Como que é? Boa noite para quem é de noite, Bom dia para quem é do dia e boa tarde para quem é de tarde. Me chamo Pitágoras Pitti, sou policial penal no município de Erechim, sou professor também, as minhas formações acadêmicas, educação física, ciência social, filosofia, sou especialista em algumas áreas, dentre elas gestão escolar, gestão pública, investigação policial e inteligência policial. A outra vez que eu vim aí, Renan, eu vim como Batman de Getúlio Vargas. Batman. O Batman de Getúlio Vargas, para quem não conhece, ele faz algumas ações sociais em hospitais, lar dos idosos, lar da menina, na PAI, que tem por finalidade levar um pouco de carinho e aconchego para essas pessoas que muitas vezes elas estão vulneráveis. Show! E hoje nosso papo é sobre um outro projeto do Pitágoras Pitti, que é Escolha Seu Caminho. Mas antes de eu passar a palavra para ele novamente, eu peço que vocês curtam, compartilhem, nos sigam nas redes sociais vizinhas também, aqui no YouTube, se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho. E sigam também nossos patrocinadores e apoiadores, que sem eles não estaria rolando esse podcast. E para aquela pessoa que quer ter um aroma maravilhoso na sua casa, o Vórtice 77 conta com toda a linha da Via Aroma. Então, chama a galera lá, conversa com eles que é negócio certo. Pitágoras Pitti, como é que surgiu essa ideia do Escolha Seu Caminho? Olha que interessante, né? Escolha seu caminho. Olha que profundo isso. Escolha seu caminho. Sabe quem deu o nome da ideia? Foi o Diegão. Mas olha ali. O Diegão do portal. Mas assim, a Escolha seu caminho, ele tem por finalidade combater a drogadição infanto-juvenil nas escolas, combater a violência escolar. A violência escolar é um escopo muito amplo. Uhum. Eu acabo me atendo a algumas das situações que acabam trazendo a violência escolar. Dentre elas, a questão do bullying, a questão do cyberbullying, a questão do racismo, a questão do preconceito. E juntando tudo isso, a gente troca uma ideia, né? E a gente acaba trazendo à luz e exemplos para aquelas crianças e adolescentes que acham isso aí muito legal e eles acabam tendo a noção do que o que isso vai refletir na fase atual e na fase adulta. Uhum. E como foi você chegar com esse projeto e apresentar para a primeira escola, assim? Como que foi a aceitação da primeira escola quando você chegou assim, tem um projeto para apresentar para vocês? Como que foi essa aceitação da escola e tudo isso, esse desenvolver? Olha só, foi em meados de 2016. Eu fui convidado por uma diretora no município de Passo Fundo, né, para dar uma palestra sobre drogas, que era uma semana antidrogas ali, eu acabei sendo convidado. O projeto ele foi se construindo pecinha por cada vez. Ele não teve assim um planejamento, vamos esse é o projeto, escolher seu caminho, não. Ele foi se adaptando conforme ia se passando. Naquela situação, eu acabei indo lá e foi muito bacana, porque teve uma construção de ideias juntamente com os adolescentes. Eu vi que a gente conseguiu tocar lá no coraçãozinho, né? Então, o que a gente poderíamos fazer para agregar mais, né? Tocar mais no coração, trazer informação, porque hoje em dia, Ronan, existe aquela cultura de romantização da criminalidade, aquela romantização da questão das drogas, né? E muitas crianças e adolescentes, infanto-juvenil, acham que aquilo lá não tem consequência, né? Então, o que eu acabo trazendo? Eu acabo trazendo, olha, a questão biológica, as consequências biológicas, as consequências sociais que aquilo acaba trazendo, né? Que aquelas consequências sociais não é somente para o usuário de droga, é para todo o ambiente familiar. E daí foi se construindo. Eu acabei retomando agora com força total pós-eleição. Por que, Ronan, pós-eleição? Para não politizar esse projeto, que é um projeto tão bacana. Então eu esperei as eleições, porque tu sabe como é que é, né? Tu começa assim,
próximo às eleições, acaba sendo politizado. Então, não. Política é uma coisa, então nós vamos com o coração agora com o projeto. E tu sabe, Renan, que eu comecei no Colégio Manuel, aqui no município Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, né? Foi assim, ó, cheguei com o projeto, né? Eu tenho ele físico, cheguei por uma da professora, agradeço até a professora que me acolheu ali na época, a diretora, e trouxe, e ela acreditou. Então, então a gente acabou botando em prática, né? Só que para isso acontecer, eu acabei estudando um pouco mais sobre crianças e adolescentes. Ah, sim. Né? O perfil que tu vai atingir, né? Isso. Como que eu vou atingir? De que maneira eu vou atingir para ter mais êxito, né? E daí a técnica que a gente acaba utilizando nas palestras, ou seja, nas conversas, é a chamada prática pedagógica. Pete, o que é prática pedagógica? Prática pedagógica nada mais é que une a questão verbal com as atividades físicas, né? Essas atividades físicas, ou seja, essas dinâmicas que acontecem na palestra, elas têm algumas finalidades. Por exemplo, existe sim um script, existe sim uma maneira de fazer as atividades. Daí tu vai me perguntar, mas por que isso, Pete? Porque em cima disso eu consigo identificar quem cumpre regras, quem é liderança negativa, quem é liderança positiva, quem trabalha em grupo. Muitos grupos, existem subgrupos também. E eu consigo fazer uma análise empírica de tudo isso que está acontecendo para depois administrar melhor a dinâmica, inclusive a palestra. Se eu identifico uma liderança negativa, ou seja, que é uma liderança que não está agregando muito naquele momento, que questão de vaidade, questão assim social, eu acabo trazendo ela para o meu lado. Mas de que maneira? Olha só, fulano de tal, hoje tu vai ser meu xerife. O xerife, ele tem por finalidade isso, auxiliar o palestrante. Então, eu acabo trazendo para o meu lado para ter uma palestra, uma aceitação melhor e incutir melhor essa ideia, né? Ou seja, fazer pensar. O projeto Escolha o Seu Caminho nada mais é que pegar o adolescente ou a criança em desenvolvimento e fazer pensar. Olha só, uso de droga. Acontece isso. Eu trago questão técnica, não tão profunda, porque se torna-se uma conversa mais chata. Mais chata. Acontece isso fisicamente. Socialmente é isso. Vocês querem? Daí fica aquele silêncio. Aquele silêncio. Claro, a gente traz dados, né? Dados mais contemporâneos, que acaba dizendo assim, ó, por que escolher o seu caminho? São 3 caminhos que eu sempre digo. O caminho do bem. Tá? O caminho do bem é você vai trabalhar, não se envolver com isso e vai ter um desenvolvimento social naquela linha. Agora, o escolha esse caminho, se tu entra na droga, o que acontece? Sabe muito bem, também é da segurança pública, que normalmente para o usuário de droga e para o traficante, enfim, tudo que vem envolvido com essa situação, tem 2 caminhos, ou a cadeia ou a morte. Eu não conheço outra. A cadeia é o cemitério, né? Isso. Então eu acabo mostrando de uma forma muitas vezes lúdica o que vai acontecer. Cara, é importantíssimo, porque tu vê que essa questão do adolescente, do teu projeto, já é para tu direcionar aquele adolescente para um caminho que ele consiga ter um respaldo melhor na vida dele, né? Porque se o cara que ele vai pelo caminho das drogas, tá fadado ao fracasso, né? Positivo. Porque aí não vai ter um sucesso com esse tipo de vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, Renan. Pergunta rápida. O usuário de droga tem casa própria? Na sua grande maioria? Não. Tem carro próprio? Não. Como que é a família dele? Muitas vezes abandonada, não concorda comigo? Concordo contigo. Entende? O que é o Escolha Esse Caminho também é informar o que acontece. Porque muitas vezes o adolescente, a criança, ela entra nesse mundo numa situação assim de aventura, sem muita atenção no que está acontecendo, né? Então, o que acontece? O Escolha o Seu Caminho diz, olha, se tu entrar, vai acontecer isso. Então, pensa muito bem. Sabe que tem até, vocês podem pesquisar, tem um vídeo do Janho, que ele comenta assim, ele fala, cara, a gente fica
o usuário, no caso, ele fica a vida inteira ou o tempo todo buscando a sensação da primeira vez. E Certo. nunca vai encontrar. É por isso que as pessoas se perdem com o psicoativo, com a droga, né? Porque o teu corpo é virgem de droga. Um exemplo. Tu Sim. nunca usou nada. Então, quando tu usar alguma coisa, vai dar aquele pico de euforia, aquele pico de emoção, e aquelas dores que você tem, ela vai acabar sumindo por um tempo. Só que o problema que acontece é que você vai ficar buscando essa sensação o tempo todo. E não vai encontrar mais. O que acontece, Ronan? Justamente, tu tem aquele pico de prazer, né? Tem aquele pico de euforia, tem aquele pico de sensação boa. Entretanto, quando tu acaba retornando, saindo daquela sensação, há um pico de depressão. Depressão, exato. E tu vai usar de novo pra subir de novo. Isso, e então aí é um tu fica, ciclo. fica em cima disso. Fica em cima, sempre buscando isso aí, sempre buscando isso aí. Tu acaba virando um escravo, Uhum. né? Eu não sei se muitos de vocês que estão assistindo já tiveram a sensação de estar próximo de um dependente químico, até mesmo um dependente químico, sabe, que sozinho, Renan, é difícil. E não falo nem da droga ilícita, mas das drogas lícitas também. O alcoolismo também é horrível pra uma família, né? Sim. Ele desestrutura uma família, né? Sim. Até a gente tem exemplos aqui na cidade aí de um cara aí, já viu na rua aí, que ele é alcoólatra. Cara, é assim, ele é um mulambento, se tu for ver. Tá sempre caindo pela rua e a mãe dele é uma senhora de idade, correndo atrás, indo atrás pra internar, pra tentar ajudar o filho. E não, cara, o cara tá sempre caindo. Então, desestruturou aquela família. Tipo, se aquela mãe precisar de uma ajuda, não vai ser o cara que vai ajudar, né? Não, na verdade... Porque ele não consegue, né? Não consegue, e eu acredito que ele queira sair. Só que no momento que tu acaba entrando, virando aquilo hábito, tu não consegue mais, porque o teu corpo também necessita. Então, além da tua parte psicológica, a tua parte biológica também. Porque se hoje você pegar um dependente químico habitual, que utiliza frequentemente a substância química, tu tira ele disso aí de uma forma abrupta, sem nenhum tipo de medicamento que vai atenuar as consequências disso. Abstinência. Ou seja, a abstinência, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, ele pode ter algumas convulsões fora dessa questão química. Então não é simplesmente tu pegar e amarrar, tem que ter um tratamento especial. Né? Cara, e essa questão, até depois a gente continua falando dessa parte da drogadição, mas a questão do bullying, cara. Como que tu identifica esse bullying nas escolas? Ainda existem aqueles valentões antigamente ou não existe mais? Sim. Ou evoluíram também? Sabe que eu também sofri bullying, né? É mesmo? Acho que todo mundo sofreu. Na Sim, nossa época não era bullying, né? Eu andava de skate e eu era gordinho. E daí eu gostava de saltar os degraus. Então meu apelido era Gordo Voador. Calcula. Sofri muito com isso. Um apelido massa, né, cara? Mas não é legal. Não, claro que não. Pra pessoa é horrível, né? Não, tem alguns reflexos, né? Dentre os reflexos, tanto reflexos psicológicos de quem sofre e reflexo social. Ou seja, psicológico, aquela criança ou adolescente que passa por essa situação, ela tem que ter um acompanhamento, porque senão ela vai refletir em outras, ela vai expandir essas emoções negativas em outras situações, inclusive na própria drogadição. Vai ser uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape, justamente. E esses valentões que eu te pedi aí, eles... Como é que tu atua, cara, quando tu identifica que isso aí, no caso, ele pertencia a um grupo negativo, né? Como é que tu trabalha nessa questão? Tu chega pra diretora e fala, esse cara aqui tem um sinal assim, um sinal assado. Como é que é essa dinâmica? Quando tu identifica esse comportamento negativo num grupo? Não foi uma ou duas vezes, né, que isso aconteceu. Eu vou dar um exemplo de uma escola X. Eu não vou entrar em detalhes, quem é o nome da escola e nada. Eu fui até essa escola justamente com o projeto Escolha Seu Caminho. Foi feito todo o enredo, foi positivo. E a diretora entra em contato comigo, assim, olha... Claro, tu identifica, inclusive nas próprias dinâmicas tu consegue identificar. Daí, em cima, só para retomar, né? Claro. Para não ficar uma linha de raciocínio voando aqui ou lá.
Tu identifica nas dinâmicas. Por quê? De liberdade. Com a liberdade e um certo controle, tu acaba vendo na questão empírica quem é quem. Daí tu acaba identificando. Claro, no decorrer da palestra a gente vai entrando em alguns assuntos que vai mostrando, olha só, quem sofre bullying acontece isso, né? Dessa maneira. Há um trabalho de empatia. Sabe que no decorrer do tempo você está se descaracterizando os valentões. Olha que loucura. No nosso tempo existiam os valentões. É que no nosso tempo não existia o cyberbullying, né? Também. E daí o que acontece? Acaba se descaracterizando. Então há alguns grupos, né? Deixa de ser aquele valentão e há um pequeno grupo que ataca um indivíduo ou algum grupo rival, né? Rival que eu te digo assim, que não tem a proximidade. Então, em cima disso, a gente trabalha. Agora, voltando lá na escola, né? Foi feito esse trabalho, essa palestra, a Diri entra em contato comigo, aconteceu isso. O que aconteceu, Diri? 2 meninas de 16 anos, por volta de 16 anos, fecharam uma professora e com uma caneta ameaçaram em furar o olho. Caraca, meu. E isso nós estamos falando num município que não tem 17 mil habitantes. Vou te trazer outro exemplo. Nossa, eu fui numa determinada escola onde que eu cheguei existia 2 viaturas táticas na frente, né? Força Tática da Brigada Militar, os colegas da Brigada. Tinham lá 2 viaturas da Força Tática. Inclusive eu conheci o sargento, trabalhei quando eu fui policial militar também com um dos soldados que estava ali. Olha, o que aconteceu? Um rapaz de 17 anos, já faccionado, presta bem atenção, Renan, já faccionado, adentrou na escola para intimidar um outro adolescente, onde a diretora se posicionou, ele acabou agredindo a diretora. Caraca. Agressão física, porque ela tomou o celular, porque quando esse adolescente faccionado entrou, ele estava com o celular ligado de vídeo, que segundo ele, aquele cidadão que estava ali no telefone era um traficante, que ele estava levando para aquele outro aluno, para aquele traficante ameaçar. A vice-diretora acabou pegando, ele acabou agredindo fisicamente, entende? Então, veja bem, isso num município que não tem 30 mil habitantes, nessa questão de facção, né? Então, assim, é muito preocupante. Sabe que quando eu estava trabalhando aí na ostensiva, a gente foi chamado uma noite para uma ocorrência numa escola. Escola X aqui na cidade. E aí o que acontece? Um aluno, de noite, assim, no período noturno, entrou na sala e começou a oferecer droga para os outros alunos. E zoeira, né? Tá zoando, né? Sabia que o guri ele tinha indícios a ser usuário, tudo tinha características de usuário e tal. Mas, cara, tá zoando. Não, tenho pra vender aqui e tal. E aí puxou pegou, abriu a mochila, tinha um tijolinho na mochila dele. Isso na sala de aula. Aí esse cara saiu da sala de aula, foi até a diretora, falou pra ela, a diretora colou as placas, que vamos ligar pra polícia. E eu tava de serviço naquele dia. Aí a diretora não deixou mais ele voltar pra sala, esse guri que saiu, e chamou a gente. Aí nós chegamos lá, identificamos ele, olhamos, o cara tava com um tijolo de cannabis na mochila. Ele tava oferecendo pros colegas dele em plena sala de aula. Traficando. Tava traficando na sala de aula, cara. Tu vê isso bota aí 8, 9 anos atrás, cara. 8, 9 anos atrás, que faz mais ou menos esse tempo dessa ocorrência aí. E a gente deu voz de prisão, ele era de maior, ele não era menor, era de maior. A gente deu voz de prisão, já tinha uma certa quantia de dinheiro com ele, trocado ali e tal, que caracterizava ou tinha indícios de um possível tráfico, né? Sim. E a gente deu a voz de prisão nele e levamos ele preso. Dentro de uma sala de aula, cara. Mas não se assusta, porque nessa mesma escola que eu tava lá, tinha informes que esse mesmo adolescente, quando entrava na sala de aula, ele estudava a parte noturna, ia até o banheiro, era sempre, ia no banheiro e ia 4, 5 adolescentes atrás. Segundo os informes, era justamente fazer o tráfico de droga. Né? E é isso que eu acho importantíssimo, esse teu trabalho do escolher seu caminho. Sabe, para aquela pessoa, até pros pais, né? Sim.
confiarem mais em seus filhos, saber que o momento que tu tiver, porque não vai ter como estar um pai colado, ninguém colado 24 horas com um adolescente. Ronan, vou te trazer uma informação. Quando eu fui palestrar à noite numa determinada escola, eu não era daquele município, então eu acabei saindo, tomando um café e retornando, né? Entrava às 7h30, eu cheguei às 6 horas. Não foi 1 ou 2 pais que trouxeram os seus filhos, e esses filhos saíam do veículo, quando eles saíam da escola, ia para um rumo ignorado. Mesmo trazendo na porta da escola, tem que ter um cuidado. Mas eu digo questão de tu explicar, e tu apresentar o projeto, tu mostrar qual que é a consequência, faz com que ligue o alerta na cabeça do adolescente, né? Com certeza. Se ele tem aquela tendência em ir, ele tem aquela informação da consequência que tá no ir, sabe? Como eu te disse anteriormente, Renan, a criança e o adolescente, na sua grande maioria, na sua totalidade, ele tem aquela visão mais romântica. Ou é da mídia social, ou é de informações assim perdidas, que é bacana, é legal, né? Entende? A vibe. Mas tudo na vida, Rona, tem uma consequência. Tudo na vida, não adianta, tu planta arroz, tu vai colher arroz, né? Só que ninguém mostra a Cracolândia, ninguém mostra aquele adolescente ou aquela criança sendo internada coercitivamente porque não tem mais juízo para tomar decisões corretas. Ninguém mostra o sofrimento dos pais. Ninguém mostra o sofrimento da própria sociedade. Então só tem aquela informação romantizada. Essa agora tocou numa história da Cracolândia. A Cracolândia é um problema que eles tentam ocultar, né? Sim. Eles tentam colocar um pano por cima, mas é um pano furado, que é uma bomba, né? Prestes a eclodir. Ali já tem uma guerra civil dentro da Cracolândia, sabe? Se eu vou te dizer um dado, tá? Sabe quais estados mais consomem crack no Brasil? Não faço ideia, meu irmão. Tá entre os primeiros, é o Rio Grande do Sul. Tá brincando, cara. Nós falamos em Cracolândia, São Paulo, né? Sim, São Paulo, capital. Não, mas aqui tem tanto quanto. Se a gente for para área metropolitana, Porto Alegre, olha quantos zumbis estão na rua. Não, tá louco, é horrível. É um absurdo. Horrível. É um absurdo. Horrível. Perto daquela rodoviária ali, naquele bairrozinho ali que é perto da rodoviária de Porto Alegre, cara, é horrível, cara. Até esse tempo a gente foi a Porto Alegre, a gente passou lá, a Vi falou, cara, nunca vi isso, velho. Sabe, a galera zumbizando na rua, assim, sabe, uns mulambento. Cara, horrível, meu. É uma situação social horrível. E nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte como cidadão. Eu, como cidadão, como professor, como policial penal, eu vendo essa situação, eu tenho que fazer a minha parte. Claro. Agregar junto à sociedade, entende? Porque a nossa geração, infelizmente, Ronan, quem deu para ser bom, vai ser bom. Quem deu para dar errado, já foi. Então, na minha concepção, nós temos que pegar essa nova geração que está vindo. E nós temos que orientá-los. Não tem como coibir, né? Porque então não tem como viver a vida deles. Mas eles, com uma orientação, eles vão poder escolher o lado certo, o lado bem, o lado do bom, o lado branco da força. E quantas escolas já visitou com o projeto? Nossa! Há muitas, muitas. Eu acabo não contabilizando, mas acho que mais de 20. Mais de 20? Mais de 20. E quantos adolescentes já atingiu em todo esse teu percurso aí? Mais de 1.000. Mais de 1.000 adolescentes? Mais de 1.000 adolescentes. É muita gente, né, cara? É muita gente. E tu tá sozinho nesse projeto, cara? Eu praticamente tô sozinho. Muitas vezes teve um convidado que acabou indo comigo em 4 ou 5 escolas, né? Que ele teve aquela questão de cair nas drogas, fazer todo aquele trabalho, né? Que caiu algumas vezes. Daí, então, o que ele fazia ali? Olha, eu já fui usuário de droga, eu caí algumas vezes, não é legal, assim, vivi um dia após o outro. Ele dava o testemunho dele nas palestras. Né? Não vai mais? Não vai mais. Ele tem a vida pessoal dele e acabou indo para... Na vida pessoal dele, né? Até mesmo porque o projeto ele é construído por mim nessa situação, né? Então, muitas vezes eu vou de graça, muitas vezes não, sempre eu procuro ir de forma voluntária, e os custos acabam caindo tudo sobre mim. Então, outra pessoa, às vezes, ele precisa trabalhar, ele precisa, entendeu? Ganhar o pão dele de cada dia, então ele acabou seguindo o caminho dele, né?
Sim. Cara, e nesse teu projeto do Escolha Seu Caminho, a tua finalidade é atingir jovens, né? Sim. Mas no momento que tu já Infanto visitou... juvenil. Como? Infanto juvenil. No Isso. momento que você atingiu uma quantidade X que você entende que já tá suficiente de escolas, qual que é o próximo passo? Não tem como tu atingir. Porque ele é um trabalho de formiguinha. Entende? Então, qual que é a ideia? É você atingir o máximo possível e fazendo novamente um ciclo. Máximo possível. Entendi. Então não existe fim. Trazendo uma nova ideia, uma nova perspectiva, um novo modelo. Isso. Sempre tá orientando, sempre tá organizando a cabecinha deles. Entende? Uhum. Então não existe um fim. Quantas horas que é a tua palestra? Normalmente 2 horas, 2 horas e meia. Bastante. É por causa das dinâmicas, né? Por causa das dinâmicas. Senão acaba... Você sabe muito bem que o adolescente, o jovem e o adolescente, a concentração é muito baixa. Então, se eu chegar só falando, vai daqui e ali. E chegou um momento que não estão prestando atenção. Então, eu inicio com um tema, com uma temática, eu vejo que eles estão abaixando a concentração, já subliminando, já botam uma dinâmica. E quando eles somem aquela atenção, volta com o assunto. Quando eles estão descendo, já bota uma outra dinâmica. Ah, legal esse feeling, né, cara? Sim, tu tem que observar, né? Porque tu tem que tocar. Não é simplesmente ir lá e falar. Né? Como eu te disse anteriormente aqui em off, qual é a minha meta? É justamente de todas aquelas crianças e adolescentes ali, é atingir um que consiga salvar. Salvar de que forma? Que ele naturalmente iria para esse mundo, ele já tinha o discernimento, opa, não é legal e eu não vou. Por exemplo, nessa última palestra, eu atingi quase 1000 adolescentes, crianças e adolescentes, né? Num dia só. Caramba! De manhã, de tarde e de noite. Manhã foram 300 alunos, de tarde 200 e pouco, e à noite mais 200 e pouco. E fora nisso, nos outros nos intraturnos ali eu consegui trocar ideia com muitos, entende? E eles te chamam, cara, pra conversar? Sim, tem essa porta aberta contigo? Sim, Depois de dar essa palestra, falar, se precisar de mim, me chama. Como é que funciona essa tua dinâmica com eles pós-palestra? Não, uma coisa interessante, não existe um combinado. Mas acabou a palestra, se forma uma fila. Olha, muitas vezes pedindo orientação. Meu pai tem esse problema, meu tio tem esse problema, meu irmão tem esse problema. Como que a gente faz? Daí a gente já tem um certo conhecimento, a gente acaba passando algumas orientações. Ou algumas denúncias, que tem bastante. Olha, tal lugar, tal casa, entende? Eles estão vendendo. Eu acabo passando para alguns colegas nossos do poder da polícia judiciária, eles acabam fazendo essa investigação, que é de ofício deles, e já ocorreu prisão devido a isso aí. Sério, cara? Não vou botar um município, mas já aconteceu. Não, através de uma denúncia de um aluno, foi passado para um município aqui ao lado e acabaram apreendendo um grupo criminoso devido a uma denúncia da escola. Cara, e já teve alguma escola que você foi que você não foi bem recepcionado pelos alunos? Sim. O que acontece? Eu não vou dar o nome da escola em nenhum município. Foi um município... Não, preservar essa identidade, né? Sim. Eu cheguei, já fui barrado no portão da escola. Caraca, com essas perguntas, o que tu quer aqui, o que tu quer fazer aqui, já. Não foi uma, não foi 2 vezes. Também já fui em reservas indígenas, as quais eu fui muito bem acolhido, quando eu tinha um certo temor, né? Onde que eu pensei, não, ali, vamos ver, né? Porque é uma cultura diferente, tu quer agregar junto à cultura, foi muito bem recebido. E como fui em escolas que tu pensava, não, ali é tranquilo, são pessoas mais... Deu ruim. E tu seguiu com a palestra, conseguiu fazer o trabalho que se colocou para fazer? Ou... Sim. Inclusive, a palestra, ela teve uma mudança na dinâmica justamente por essas recepções negativas. Porque muitos acham legal ser bandido. Só que ninguém sabe qual é a realidade do bandido. O que acontece com ele. Ou dentro até mesmo do cárcere, né? Então eu procuro assim, claro que não é o foco, mas eu procuro descaracterizar, entende? O mundo do crime, além dessa palestra, né, que a gente fala sobre esses três grandes assuntos, eu acabo falando paralelamente sobre a criminalidade e quais são essas consequências.
Que massa, E daí o cara. que acontece? Teve uma situação que agora me fiz lembrar. Porque o meu tio é da facção X. Meu tio é da facção bala na cara e não sei o quê. Eu digo, e onde que tá teu tio? Eu não me apresento como policial. Eu me apresento como Palestrante. professor. Professor. Meu tio tá preso tal lugar. E tu sabe como que é uma cela? Tu sabe quantas horas eles ficam presos? Sabe o que é um banho de sol? Sabe o que é uma privada para eles? E eu acabo também descaracterizando aquela ideia de romantizar muitas vezes a questão da criminalidade. Então ele não é um trabalho que tem um foco, mas eu não consigo trabalhar o foco propriamente dito. Eu tenho que parear outras informações que têm a ver com essa situação de vulnerabilidade, com essa subcultura delinquente. Cara, e tu acha... Eu vou fazer uma pergunta pra ti, talvez no contexto ou não. Mas esse cara, por exemplo, que acha legal ser bandido, tu acha que não é uma pressão social nele também? Claro. Da família, dos amigos, das influências e a da própria sociedade, por ele talvez morar numa periferia, por talvez ele ter menos acesso do que outras pessoas de outros lugares, já sofreu um preconceito embutido na própria vivência dele. Então ele tornou-se esse cara, achou esse cara mal, ser legal, justamente para sobreviver naquele contexto. O que tu me acha? O que tu acha disso? Concordo em partes. Né? Muitos que eu me deparo, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal, que acha legal ser bandido, porque não tem outra imagem a não ser aquela. Não tem referência. Não tem referência. A única referência que é aquela questão da criminalidade. Não sei se tu me fiz entender. Claro, com certeza. É uma seara muito complicada da gente entrar. Sim, tá louco. É muito complicada. Mas eu acredito que há transformações, eu acredito que há um trabalho de formiguinha que possa mudar essa visão. Por exemplo, naquela situação que eu falei agora, anteriormente, referente àquele adolescente que achou o tio legal porque era da bala na cara, ele vivia num contexto familiar, num contexto social, que aquilo era a realidade. Que a violência que estava ali, que predominava. Né? Aquela carência de atenção. Concordo que tu disseste sim. Sabe que o que eu vejo, cara, desse tempo de serviço público, que a questão, eu digo, estatal, ela tem uma grande parcela de culpa nisso tudo. Por quê? Por causa que ela não te dá as ferramentas para tu conseguir atingir patamares na tua vida. Ou seja, tu mora na periferia, correto? Tu é o cara que trabalha, que estuda, que faz tudo certinho. Qual que é a tua probabilidade de ser alguém na vida? Sabe, eu vejo com uma probabilidade muito baixa. Mas existe. Existe, mas são exceções. Não é a regra. Sabe? O exemplo, o cara... Vou dar um exemplo. A mulher, uma mãe faxineira. Certo. O pai, carpinteiro, ou trabalha numa prestadora de serviço de reciclagem. Uhum. Que é mais ou menos esse contexto, esse ambiente que está na periferia. Infelizmente. Aquele filho, os dois são os dois pais honestos, né? Sim. Aquele filho ali, ele quer, por exemplo, um PlayStation 5. O PlayStation 5 hoje está quase R$4.000, 3.800. Juntando as duas rendas, não comporta dar esse presente pro filho. Porque tem que pagar, às vezes, aluguel, água, luz, comida. Alguns têm internet, outros não. Roupa, alimentação. Cara, você foi o salário dos pais. Aí ele viu um amiguinho dele, que o pai é traficante, e ele tem um PlayStation 5, ele tem um tênis da Nike, ele tem um celular bom. O que ele pensa? Porra, meu pai, trabalhador honesto lá, não consegue me dar, porque se ele me dar, a gente não vai comer. O pai do meu amiguinho X faz esse tipo de coisa e olha a vida que ele dá pro guri. Mas cabe a nós... Isso é foda, tá ligado? Mas, Ronan, cabe a nós, como sendo agente transformador, e mostrar. Tudo bem, não tem condições de ter o PlayStation. Uhum. O criminoso ali tem. Só que as consequências do criminoso que ele vai ter é cárcere ou a morte. Claro, é horrível a Entende? consequência, né? Eu assim,
Infelizmente, nós não vivemos no mundo ideal. Não. Mas nós temos que utilizar de um limão e fazer uma limonada. Nós não podemos abandonar. O que é errado, ponto. Não existe meio errado. E o que é certo, ponto. Não existe meio certo. Tudo bem, esse exemplo que tu disseste anteriormente, que está numa situação mais vulnerável e os pais fazem de tudo. Agora, cabe a nós, ou até algumas palestras, mostrar, pode ter, isso aqui, essa situação de tênis, essa situação de PlayStation é temporária, porque o que ele vai acontecer com ele pós isso, porque nós temos os nossos colegas, são profissionais assim, exemplares, que não, sabe muito bem, trabalham de manhã, de tarde, de noite, não tem chuva, não tem frio, estão lá sempre batalhando, e a missão é botar o criminoso responsabilizar o criminoso. Sim, responsabilizar pelo crime, né? E responsabilizar pelo crime. Então, assim, ele pode ter essa visão primária, mas ele também tem que ter essa visão secundária, porque se ele escolher isso aí, as consequências vão vir. Claro. E quais são as consequências? É o cárcere ou é a morte? É por isso que eu falo, eu frisei antes, né? É um problema estatal, problema de Estado. Estado não Estado do Rio Grande do Sul, Estado do Brasil. Sim, entendi. É um programa de política de governo. Porque não incentiva aquele cara que é trabalhador a conquistar as coisas. Aquele cara que é trabalhador, que tá no seu rumo certo, ele vai só sobreviver. Ele não vai conquistar porra nenhuma. Ele não vai nem conseguir comprar uma casa e um terreno. Porque ou ele compra a casa ou ele compra o terreno. Ou ele compra o terreno ou ele sobrevive. Não a casa dele. Porque hoje um terreno, uma pessoa que quer comprar um terreno bom, um lugar bom, não baixa aí de 150, 200 mil reais. Né? Ou seja, ele nem consegue fazer um financiamento, porque a renda nem comporta para isso. O salário mínimo que ele ganha nem comporta para ele financiar um terreno. E vai lá, que ele consiga financiar o terreno, como é que vai fazer a casa? Mas existe então, isso que eu falo que é um problema estatal. Sim, porque tu não dá a chance pro cara que é certo conseguir as coisas. E aí tu quebra a balança. Tu quebra a balança por quê? Porque para as pessoas conseguirem sair daquilo, vai ser 1%. Não é a maioria, vai ser só a exceção. Não concordo contigo, Renan. Ah, que legal, que bom. Não concordo contigo, porque nós temos aqui alguns programas sociais que dão essa equidade, essa balança, Minha Casa Minha Vida, alguns outros programas que também auxiliam em questão de bolsa para estudos, entende? Eu acredito que também tem uma parcela de problema governamental, mas também tem outra parcela que nós podemos nos eximir, entende? Então, assim, eu acredito que o governo, na medida que ele está fazendo o possível. Claro que nós temos alguns agentes políticos que são criminosos, tanto quanto o próprio traficante, e eles têm que ser responsabilizados. Mas nós temos outros agentes políticos também que trabalham pelo bem. Nós não podemos cair naquele desespero. Não, peraí, parou, vamos concentrar e vamos ver qual é a melhor forma da gente chegar no melhor denominador comum. Né? Até entendo. Se eu não tenho condições de comprar um terreno de 250 mil, mas será que eu não tenho um de 60, 70 mil que eu possa construir e ir galgando passo por passo? É assim. Não, aí que tá. Eu entendi. E é legal essa discordância, porque a gente chega num patamar de tem um terreno de 60 mil. Beleza. Mas se eu quiser comprar um de 150 mil, eu não vou conseguir. Essa que é a minha questão. Mas naquele momento... Não, eu te entendo. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Beleza? O cara vai pagar 40 anos a casa. Sabe? Com o mesmo salário. O que eu quero dizer isso? Por que eu tô falando isso? Porque o nosso país, ele distanciou muito o salário mínimo do salário de um médico, por exemplo. Então, o poder de compra de uma pessoa que ganha um salário mínimo nunca vai ser igual de um médico, do empresário. Nunca vai ser igual. Perfeito. E esse sistema nosso... ele não está pautado, não está colocado para a pessoa que ganha o salário mínimo. Ele está colocado a pessoa que ganha lá os seus 100 mil reais, seus 200 mil reais por mês. Sim. Os outros só sobrevivem. Então, se tu fosse diminuir... Não estou falando em comunismo, né? E nem socialismo. Mas tu aproximar um pouco mais essas classes e dar mais poder de compra para quem tem um salário mínimo. Tu dá mais dignidade para ele. Tu dizer que, cara, final do ano tu vai poder ir pra praia com a tua família. Perfeito. Tu trabalhou a vida inteira, mas tu vai poder ir pra praia, porque tu vai ter condições de ir pra praia, porque lá não vão te assaltar em valor. Porque o valor da pessoa que ganha muito bem não tá tão distante da pessoa que ganha pouco. Eu sou um assalariado, né?
Eu também sou. Né, eu sou um agente do Estado que tem aquele meu salário, é um subsídio. Eu entendo, mas eu acredito que no decorrer está acontecendo essa aproximação. Antigamente, quem era o médico, ele estava num patamar muito alto. Hoje, há uma certa relatividade de chegar. Eu entendo o que tu está dizendo. Eu não sou rico, eu sou guerreiro, eu sou trabalhador. Claro. Entende? Mas eu acredito que nós vivemos num capitalismo. Sim, concordo. E a questão da meritocracia, né? Claro, agora a gente vai ter alguns viés a ser discutido. Eu sou a favor eu sou a favor à meritocracia. Mas a meritocracia ela tem que ser muito bem analisada. Ela tem que dar uma questão de um parâmetro horizontal, não vertical. Por exemplo, eu não acho que seja correto eu disputar um aluno que está lá na questão de vulnerabilidade social, que não se alimenta direito, porque para ter um desenvolvimento intelectual são alguns fatores, dentre eles o fator ambiental, fator genético e o fator sorte. O que é esse fator sorte? Alimentação, um sono, uma certa tranquilidade do que aquele outro aluno que tem tudo isso. Existe uma questão monetária diferente. Por isso que o governo ele tem alguns projetos que procuram fazer esse equilíbrio. Quais projetos? A questão da cota, as cotas, as próprias cotas. Que agora, se eu não me engano, posso estar falando uma bobagem, existem algumas cotas até para indígena na questão agora da pública, questão da questão racial também, né? Eu acho isso muito interessante. Sabe que eu vi um vídeo esses tempos, cara. O cara pega uma fila de galera assim e fala, ó, essa aqui é uma corrida que vale 100 mil reais. Aquele que chegar em primeiro lugar vai ganhar 100 mil reais. Mas antes de começar a corrida, de eu dar o start, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Aqueles que se encaixarem nas perguntas, dão um passo à frente. Tu viu esse vídeo? Eu vi. Viu? E aí tu fala, aquele cara que nunca atrasou a conta do telefone celular. Dá um passo à frente. Pá. Aquele cara que teve uma família estruturada. Pá, deu um passo à frente. Teve a galera que ficou lá na primeira faixa. Que não deu nenhum passo. Nenhum passo. Ou seja, a meritocracia, ela é foda pra caralho. Ela tem que ser relativizada. Por causa que, exemplo, a corrida tá ali. Todo mundo pode chegar. Mas aqueles caras que tiveram condições, sabe? Condições sociais, de familiar, já vão sair na frente. Já vão sair na frente de todo mundo. E aquela pessoa lá atrás pode chegar, claro que ela pode chegar. Mas o esforço dela é 5 vezes maior. Sim. É 5 vezes maior. Concordo contigo. Então, ou seja, esse esforço 5 vezes maior, se a pessoa não tem um programa social igual o seu, ele não vai fazer. Porque ele é muito mais fácil desviar do caminho do que fazer o esforço. Mas no momento que desviar do caminho, ele tem que estar ciente do resultado que isso vai correr. Claro, é por isso que eu falei. É por isso que é legal um programa igual o teu. Porque tu vai mostrar qual que é o problema se ele desviar. Por mais que ele tenha uma dificuldade a mais, mas se ele se esforçar, talvez seja possível. Vai chegar. Tu tem uma possibilidade. Sim, vai sabe? chegar. Tu tem uma possibilidade. Agora, se desviar do caminho, tu não vai ter possibilidade nenhuma. Tu não vai conseguir atingir aquele nível. Tu vai ser preso ou morto. Infelizmente. Entendeu? Aí, não, felizmente, porque escolher o caminho do mal tem que ter consequências tu vai ter consequências a sérias. Né? Sabe? Então, isso que eu vejo que... Sempre digo, esse game nosso não é pra amador. Não é. Não é pra amador. E não adianta o cara vir com uma historinha que... Cara, não. Se tu não se esforçar, não lutar, tu não vai conseguir. Tu sabe muito bem disso. Eu sei muito bem. Eu sei um pouco da tua história e tu sabe um pouco da minha história que nada foi fácil. Nada é fácil, cara. É batalhado dia após dia. Nada é fácil. E isso que eu acho legal. E às vezes o cara fala, uma atividade física é loucura. Mas a atividade física faz com que tua mente entenda que você é capaz. Sabe? E outra coisa, é antidepressivo, tu sabia? Oh. Porque ela produz alguns hormônios. Dentre deles a endorfina, a serotonina, que são hormônios do prazer. Fora que quem pratica atividade física, o índice de buscar algum tratamento de diabetes diminui, de colesterol diminui, de hipertensão diminui. Na minha concepção, a atividade física é o melhor plano de saúde. Sim. Eu digo isso porque eu vejo que tu associa a atividade física com o teu projeto, né? Sim.
como que eu vou passar uma informação se eu não for o exemplo? Uhum. Como que eu vou... É a mesma coisa eu ir lá falar de droga sem usuário de droga. Sim. É incoerente. Como que eu vou falar que a atividade física ela traz os benefícios se eu não sou oriundo dela? Uhum. Né? Acaba sendo incoerente, né? Claro. E, cara, tu pretende esticar essas tuas palestras a empresas também? Fazer um empresarial sobre drogadição? Interessante. Já chegaram essa ideia em mim, mas eu vou focar... Atingir, talvez, tipo, um adulto, por exemplo? Sei se valeria a pena ou não. Sei que tudo vale a pena, né? Sim. Alguma coisa a pessoa vai aprender, mas o que tu acha disso? Como disseste antes, né? A minha concepção pode ser equivocada? Tá tranquilo, sem problema nenhum. Meu foco é criança e adolescente. Legal. Como eu disse lá no começo, né? Porque a nossa geração, na minha concepção, posso estar equivocado, já era. Já era no que sentido? Quem foi para um lado foi, quem foi para o outro foi. Então, qual que é a ideia? É plantar sementinha para lá no futuro nascer lindas árvores. É. Concordo e discordo em partes, porque já tem exemplos também de pessoas que foram e voltaram e são foda pra caralho, né? Que tiveram lá na margem, do fundo do poço, e um exemplo é o Matheus L. de Lima, que se ele ver esse podcast, ele vai entender. É um cara que teve uma época aí que ele comandou todo o tráfico de Getúlio. Foi pra fase, foi preso, então é um cara que tu falou assim, esse cara vai dar tudo errado. Esse cara vai ser cemitério ou preso. Foi preso. E virou uma chave, cara. Hoje ele dá palestra na fase, nos lugares que ele é convidado, sobre o que o mundo do crime trouxe de negativo pra ele. Como que é o nome dele? Matheus L. de Lima. Parabéns, Matheus. É um cara... Quantos Matheus a gente conhece? Cara, olha, eu conheço alguns Matheus, mas esse Matheus é o cara porque eu sei que eu tive contato com ele quando ele era naquele mundo e hoje. Sim. E o cara virou a chave, tá ligado? Então, de 1000, mas um foi, salvou. Sim. Entendeu? Aí se tu ceifar esses 1000, tu deixou de dar uma possibilidade pra uma pessoa. Não, eu sou extremamente contra. Eu sou extremamente a favor da ressocialização. Claro. Eu sou extremamente a favor da reintegração do apenado. Mas tem que ser muito bem estudado, muito bem analisado. Sim. Entendi. Eu não tô romantizando nada, né? Tô dando apenas um exemplo, né? Eu sou a favor da ressocialização, sim. O ser humano ele precisa ter uma segunda chance. No entanto, ele tem que pagar porque ele fez. Claro, com certeza. Como ele foi preso, pagou e ele virou a chave. E hoje está com esse projeto social. Eu não conhecia, mas é um projeto social. Pesquisa ele depois pra te ver, cara. Ele é um bacana. Cara bem bacana. Trouxe ele aqui no podcast. É um cara bem legal, meu. Bem legal mesmo. Entende? Esse é o nosso trabalho de formiguinha. Como eu digo, nós temos que ser agente de transformação. Né? Nós temos que trazer as nossas experiências, nós temos que trazer a nossa sapiência para tentar mudar, para transformar no mundo melhor. Claro. Entende? É simplesmente assim, chega de reclamar. Porque então o que eu posso fazer para melhorar? Então vamos fazer cada um no seu tempo e na sua força. Uhum. E fazer o seu mundo melhor. Porque, infelizmente, se a gente não fizer isso, cada vez vai piorar. É. Meu brother, e que recado que tu poderia deixar para essa galera aí desse jovem, como é que tu fala? Infanto, adolescente? Infanto juvenil. Infanto juvenil. Que recado deixar pra essa galera aí? Olha, não use drogas. Não use drogas, porque elas têm uma consequência muito séria na vida de vocês. E eu digo no âmbito geral, sem ação não há transformação. Show de bola, meu velho. Querido, obrigado por ter vindo, obrigado pelo teu tempo, pela troca e pela conversa. E sucesso no projeto, meu velho. E pensa naquela ideia de chegar correndo na parada, que vai ser massa pra caramba. Tá certo. Valeu, pessoal. Um abraço.